Vamos esperar as pessoas entrar. Aqui é uma master... O que foi? Dá boa noite. Sim, Carol, obrigado por ter me lembrado. Boa noite, pessoal. Boa noite ou bom dia, sei lá Deus a hora que você está vendo essa live. Agora é live, mas vai estar gravado. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Pessoas que estão aqui em qualquer lugar do mundo podem nos ver, né? Olha o Christian dando boa noite para a gente. Isso é muito legal. É isso aí. E daqui a uns 2 minutinhos a gente já vai começar. Essa live está sendo transmitida no nosso canal do YouTube e na Mindstation lá no Facebook. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial, que é o Cláudio Lara, mas eu vou falar de você, Claudião, daqui a pouco, tá? O pessoal não... Né, tem que ter aquele elemento surpresa, aquela coisa toda. Eu acho que já te conhecem. Isso aí. E tudo bem, hoje nós vamos falar sobre como a gente vai aprender rápido, né? Todo mundo quer saber como isso funciona. Muita gente quer aí uma fórmula mágica. A gente vai dar algumas técnicas mágicas, né? O que você acha? Você acha que tem fórmula mágica, Claudião, dessa história, não? A fórmula mágica, ela é trabalhosa. Mas ela pode ser divertida. Ótimo. E é isso que é importante, né? A gente conseguir puxar a diversão da coisa aqui. Olha aí, tô vendo o Sérgio Fadel também. Boa noite, Sérgio. Tamo aí, ó. O Valentino hoje ele tá trancado para fora, ele não vai aparecer. Então tira o cavalinho da chuva. Porque meu cachorro, a última live o Valentino apareceu. Mas essa daqui é uma live séria, tá, cara? Então... A gente vai tentar. A gente vai tentar. Por mais que seriedade atrapalhe a educação, a gente vai tentar. É verdade. Zerenides. Tudo bom, Zerenides? Obrigado por participar, viu, querido, por nos seguir. Seus comentários são sempre maravilhosos e ajudam muito a gente aqui a cada vez mais melhorar tudo que a gente faz. Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vai dar mais agora, mais 2 minutinhos no máximo, a gente já vai começar essa história. Hoje eu fiz uma prévia, uma pré-apresentação aqui para a gente poder estimular o tema, entender um pouquinho o lado, vamos dizer assim, mais científico da coisa, para o Cláudio, então, mandar pau nas técnicas, né, a partir dessa base, trazer essas técnicas maravilhosas, algumas eu já aprendi e uso sempre, até, melhorou muito a minha vida, na verdade, e a gente vai passar para vocês aqui isso aí, hein? Então, prestem atenção. A Janaína também entrou aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O que mais, Claudião? Como é que tá para hoje? Tá animado ou não? Eu tô bem animado, Tá, na realidade, eu sempre pego das minhas experiências diárias para poder falar sobre o que eu quero falar, né? Sempre uma das coisas que a gente usa muito é utilização. A gente fala da palavra utilização, né? Tudo que tiver à sua volta, como é que eu posso utilizar ao meu favor, né? Boa. Ó a Maíra aí. Oi, Maíra, tudo bom, querida? Obrigado por estar aqui, viu? Eu sei que todo mundo aqui precisa aprender mais rápido e o Cláudio vai trazer aqui umas coisas. Estava falando que vai trazer algumas coisas da experiência dele para a gente. Estuda isso faz tempo, então vai ser maravilhoso. Imagina, obrigado, Zerenides. Muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Isso aí. Estamos chegando, olha, são 7h03, hora do show. Eu vou começar aqui aquecendo os motores, enquanto as pessoas vão entrando, um gole d'água, né, para limpar a garganta, e a gente vai começar com o material que a gente preparou aqui. Vamos botar aqui na apresentação. Pedir para a Carol já colocar na tela. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Aprendizado rápido hoje. Vamos falar um pouquinho disso. E o Cláudio, eu vou introduzir o tema, para daí eu apresentar o Cláudio também. E ele... Mas fica à vontade, viu, Cláudio? Pode interromper aqui, porque isso aqui é uma conversa legal. Tá bom. Então, nós dois aqui, olha, para quem não me conhece, eu sou Charles Betito, eu sou instrutor de Mindfulness há uns 10 anos, pratico isso há 18. Também falo muito de inovação, tenho formação no MIT de inovação e empreendedor a vida inteira. Então, hoje aqui a gente vai trazer um pouco dessa experiência, não só da Mindfulness, da meditação, mas também de outras coisas que eu aprendi durante o meu caminhar
e que uma delas, uma coisa maravilhosa, que é a programação neurolinguística, e eu trouxe aqui o mestre. Esse aqui é o cara do Brasil, né, o Master Trainer do Brasil, que é o Cláudio Lara, meu amigo. Eu aprendi PNL com ele e foi uma experiência maravilhosa, né? Ele ministra cursos aqui presenciais para muita gente, e agora estamos todos em quarentena, sofrendo um pouquinho com essa coisa, né, da falta do contato humano com outras pessoas, mas a gente hoje vai trazer bastante desse conhecimento, né, do Cláudio, que eu realmente aprecio bastante, eu uso muito isso, uso não só nos treinamentos que eu dou, mas também fora e na minha vida. Então, eu estou trazendo para vocês aqui a nata do negócio, tá? O cara que manja disso, é o melhor cara do Brasil disso. Só nem falar mais nada, né, Claudião? Vou continuar aqui. Pessoal, e também uma coisa, o canal da MindStation, só para quem não sabe, é um canal onde a gente fala muito da mente humana, comportamento, neurociência e bastante de mindfulness e como a gente treina essa mente para conseguir aí, né, transformar a vida, criar um futuro melhor para todo mundo e fazer essa coisa andar, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no YouTube, deixa seu like, comenta as coisas para ajudar a gente aí a crescer e a levar essa coisa maravilhosa desse conhecimento sobre a mente humana para mais pessoas aí, certo, pessoal? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, que maravilhosa, aqui tem o nosso herói, o The Flash, que ele vai fazer agora, vai ler 800 páginas. Dá uma olhada na velocidade do bicho, ó. Olha só que coisa. Então, enfim, todo mundo gostaria de fazer isso, né? Olha que maravilha. Ou então aquela cena do Matrix, que hoje eu coloquei no meu stories ali, no Instagram e também no Facebook. Não sei se vocês lembram do filme, para quem não viu, vale a pena, né? Matrix de 99. E ele colocava um plug na cabeça ali atrás e o colega dele ali fazia o upload da informação. E olha a velocidade do aprendizado dele, ó. Olha que beleza. Quem não queria aprender dessa forma, né? Incrível. Seria maravilhoso. Enfim, mas a gente tem outra forma de aprender, né? Não é bem essa, mas a gente pode sim acelerar. E eu quero começar falando aqui o seguinte: há uns 20 anos atrás, isso aqui era a quantidade de informação que a gente recebia. Tá? Era uma. Hoje é isso aqui. Há realmente uma sobrecarga de informação no nosso dia a dia que faz com que a gente fique com menos atenção, né? Treine nossa mente para ficar pulando de uma coisa para outra, diminua o espaço de atenção e não consiga assimilar toda essa informação. Tanto é que já existem doenças como a FOMO, né, que chama Fear of Missing Out, ou de você se sentir que está por fora aí do assunto, das informações e tal. Isso gera uma ansiedade nas pessoas. Então a gente tem hoje que lidar com isso. Além disso, a forma com que a gente foi treinado para aprender também não nos ajuda. Por quê? Lembra? Quem participou deste momento, hein, Claudião? Fala aí. Professora lá na frente. Ótimas lembranças traumáticas. Exatamente. Então tinha a professora lá passando o ensinamento. O que era priorizado nesse sistema de ensino? Era a nossa inteligência lógico-matemático, ou seja, lógico-matemática, o nosso QI. Vamos falar de QI o tempo inteiro. O pensamento linear, por isso que a gente tinha lá o mindset do especialista, que era o quê? Você tinha que seguir uma determinada linha de conhecimento, se aprofundar só naquilo e esquecer o resto. E o conhecimento não tinha conexão. Né? Então, biologia, que a gente aprendeu na escola, não tinha conexão nenhuma com matemática ou com química, etc. E a gente sabe que isso não é verdade, porque as coisas elas, né, são mais sistêmicas, mais integrais. Só que o conhecimento foi separado, estratificado, e a gente aprendeu a fazer o quê? Na escola, a ler, né? Pegar o conhecimento a partir do visual ali, decorar aquilo e fazer prova. E depois da prova, o que acontecia? Ia tudo embora. Você esquecia, não usava para mais nada, né? E a experiência era uma delícia, né, Claudião? Fala aí. Você terminar a prova, você fala, meu, que merda. Era bom, alívio. Na verdade, para mim dava alívio. Nunca mais preciso saber dessa matéria, eu pensava. Nunca mais vou precisar falar sobre esse assunto. Exatamente isso, cara. Então, aliás, as emoções positivas de quando eu ia bem na prova ficam, né, para sempre, né? Eu lembro quando eu terminei a minha prova de cálculo estequiométrico, que eu tirei assim a maior nota da classe e o segundo colocado ali tinha tirado metade da minha nota. Aí eu fiquei super feliz, né? Mas nunca mais tive que ver esse troço. Enfim, funciona. É isso que você estava falando para mim agora. Isso funciona?
Que você Eu acha? acho que não. Para 10% da população, sim. 90% não. Então, para mim era penoso também, cara. Eu tinha que passar horas e horas ali para tentar fazer isso funcionar, mas realmente não é fácil, né? E aí eu quero falar um pouquinho assim, para a gente entrar no tema, eu tenho que falar algumas coisas sobre o cérebro, sobre o nosso processo evolutivo, para depois o Cláudio entrar nas técnicas que eu acho que vai fazer sentido, tá, pessoal? Então, primeiro conceito que é importante, eu sei que é um nome grande para muita gente, mas é o conceito de neuroplasticidade. Porque o nosso cérebro, como está escrito aqui, ele tem a capacidade de mudar continuamente ao longo da vida, tá? E isso significa o quê? Que as nossas experiências, as pessoas, a convivência com as pessoas, aquilo que a gente estuda, é educado, aprende, a cultura, etc., ele modifica, inclusive, a forma do nosso cérebro, ou mesmo os caminhos neurais que a gente cria. Então, tudo que está aqui, ó, comportamento, estímulo ambiental, pensamento, emoção, então tudo isso ajuda a gente ao quê? A moldar o nosso cérebro, tá? Então, isso é uma qualidade importantíssima aqui, né, dessa nossa biologia. E isso mostra outra coisa também, que a gente aprende até até o fim da vida. Não tem essa de, não, agora meu cérebro está cansado, eu estou com, sei lá, 70 anos, não tenho mais capacidade de aprender. Não, tem sim. Aprende mesmo. Não é? Tanto é que tem até livros que falam por exemplo, pessoas que estão no leito de morte, o que elas aprenderam, né? Se você perguntar para uma pessoa dessas, o que elas aprenderam para levar para a próxima vida, esse tipo de coisa, elas conseguem ter um raciocínio lógico de aprendizado até lá. Olha que interessante. Então, olha, isso é um conceito bem legal para a gente aqui, porque mostra que a gente pode mudar hábito, mostra que a gente pode aprender coisa nova sempre, e mostra que a gente tem essa capacidade, tá? Nosso cérebro não é finito e limitado. Outro ponto importante aqui, aí é mais do processo evolutivo, isso está no livro Sapiens, muito bom, do Yuval Noah Harari, para quem não leu, vale a pena, que é a tal da revolução cognitiva. Deve estar alguma dessas aí. O meu está escondido aqui atrás, eu não vou mostrar porque tá uma bagunça de livro aqui, que, pelo amor de Deus, né? Carol vai me matar, ela tá aqui do meu lado, daqui a pouco o escudo do Capitão América que está aqui atrás vai voar na minha cabeça. Enfim, o que é essa revolução cognitiva, pessoal? É muito importante a gente entender isso, porque a gente, no livro lá, no Sapiens, mostra bem claramente, a gente era lá o quarto na cadeia alimentar da nossa espécie, mesmo o Homo sapiens ali. Mas aconteceu alguma coisa ali em algum momento em que a gente começou a conseguir se juntar em bando, né, e conseguir formar pequenos grupos ali, e também passar cultura, começar a passar conhecimento. E isso foi porque a gente começou a criar, existe um módulo cerebral, né? Tem vários cientistas, várias pesquisas a respeito do tema, mas é como se fosse instalado um módulo ali no nosso cérebro que estabeleceu uma facilidade ou melhorou a nossa capacidade de linguagem e comunicação. E isso é muito importante, porque a linguagem, depois o Cláudio vai falar um pouquinho mais disso, né, um pouco da base da programação neurolinguística, tem linguística no nome, a linguagem é muito importante, principalmente aquela que a gente usa conosco também. Né? Então vocês vão ver isso. E são duas áreas diferentes do cérebro que estão conectadas para a gente conseguir compreender comunicação e falar. Não é a mesma. Exato. Tem a broca, etc. Tem várias áreas ali meio complexas, né? Mas, enfim, isso é muito legal que você colocou, porque faz parte da gente conseguir mudar o nosso hábito, começar a criar utilizar dessas técnicas, a linguagem tem muito a ver. Eu falo para as pessoas, acho que uma das coisas que você, Cláudio, falou acho que foi, se não me engano, foi no Master Training lá do Master Practitioner de PNL, que a linguagem de programação da nossa mente, na verdade, é a linguagem, certo? O português. No caso, para quem fala português. Enfim. E outro ponto importante é a emoção. Os cientistas recentemente eu digo desde 1950, se não me engano, mais ou menos, começaram a estudar a emoção um pouco mais a fundo, né? E não mais ser aquele sinal, vamos dizer assim, que a gente chama de sinal irracional desorganizador, mas uma força organizadora. Né? E ela ajuda a gente a dirigir o nosso comportamento, então é muito importante. Porque a emoção também, além de dirigir o nosso comportamento, é uma mensagem que o cérebro dá através do nosso corpo, através de química, e que ela não é cognitiva, é uma forma de sentir. E quanto mais a gente ignora a mensagem... Igual dor, certo? É igual a dor. Tô com dor no pé, vou lá ver o que está acontecendo de errado. As emoções é a mesma coisa. E é muito importante, certo, meu caro? Porque sem elas a gente não consegue dirigir comportamento. Eu já vi pesquisas científicas de gente que teve aí uma parte do cérebro aí removida, principalmente relacionada a conseguir sentir emoção, e ela não tinha vontade, certo, de
fazer as coisas, ou de ir aprender, ou mesmo essa motivação. Então é bem importante a emoção nesse caso aí. Então a gente falou o quê? Plasticidade, linguagem e emoção. 3 pontos. Aí tem um quarto aqui que eu quero mostrar para vocês, que é relacionado à nossa criação de imagens na mente. E quanto isso ela interfere ou modifica a forma como a gente enxerga o mundo fora e também a nossa química interna. E para isso eu vou propor aqui uma experiência para vocês, tá? Então se preparem aqui, eu quero que vocês estejam aí bem sentadinhos ou sentadinhas aí, tranquilos. Respirem, dão então uma respiração profunda, tá? E agora eu quero que vocês imaginem que estão cortando um limão como este na frente de vocês, um limão muito suculento, grande, né? E vocês pegam esse limão bem na frente, olham para esse limão, põem bem perto da boca e começam a espremer o limão, começa a sair aquele suquinho, bem aguado, bem gostoso, bem refrescante, e você então lambe o limão. Percebe bem esse gosto do limão na sua boca agora. Percebe tudo que está acontecendo na sua boca a partir do momento que você lambe esse limão. Pessoal, o que aconteceu? Vocês sentiram? Começou a salivar quando a gente começou a falar isso? Vocês começaram a perceber talvez um pouco do gosto do limão, às vezes travar um pouco a língua lá atrás e tal? Para muita gente, realmente acontece isso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele reage às imagens que a gente cria como se fosse realidade. Uhum. Então essa experiência é muito importante, certo, meu caro amigo? Perfeito. E posso perguntar uma coisa? A cena do limão, você consegue repassar ela de novo, mas sem falar nada, só deixar ela? Posso. Então coloca ela aí e a gente não vai falar nada. Só deixa as pessoas vendo. Vou até mostrar o corte aqui, ó. O corte do limão. Olha lá. Que delícia. E aí, não fala. Pronto, pode vir para a tela de novo normal. Na primeira vez que ele mostrou a cena, ele também estava usando da comunicação dele para induzir a gente a ter o experimento completo. E na segunda, não teve sons, ou melhor, ninguém estava induzindo você a imaginar o gosto, o sabor, como seria na boca, era só uma imagem. E isso prova também que não só as imagens, mas a comunicação aliada às imagens produzem emoção. Não é uma coisa só. Né? O cérebro não tem aquela repartição do cérebro onde isso é palavra, isso é som, isso é imagem. Não. É uma sinestesia de tudo isso. É uma sinestesia total. Por isso que quando você pensa em alguma coisa, a emoção vem junto, palavras vêm junto. Quando você fala alguma coisa, também vem palavras, vem sons, e muitas vezes vem emoções, e muitas vezes vem imagens. Então, se comunica o tempo todo com a outra. Não existe esse negócio de é só o visual separado do auditivo, que é separado do sinestésico. Eles são envolventes um do outro. Muito bem. E aí, cara, é isso aí. Ótima explicação, cara. Muito bom, muito obrigado. E aí, o que a gente vai falar agora, né? Como é que a gente pode, então, usar um pouco desses conceitos rápidos que eu passei aqui para a gente aprender mais rápido? Porque dá. Aí, o que a gente fez durante a semana, algumas semanas atrás, a gente começou a pesquisar lá no nosso grupo de Telegram quais os assuntos que as pessoas, ou mesmo que coisas, elas querem aprender mais rápido. Então, isso aqui foi o resultado da pesquisa. Então, hoje, eu queria que a gente focasse bastante essas técnicas aí, pedindo até para o Cláudio aqui, a gente vai fazer isso. A gente vai focar as técnicas para quê? Para quem quer aprender uma língua nova mais rápido, para quem quer fazer um curso online que não terminou, que às vezes está travado, não consegue passar da lição porque está difícil de entender ou aprender, e também para quem quer assimilar melhor as leituras ou talvez até ler mais rápido. Ó, eu vou falar só uma coisinha aqui rápida, né? O Cláudio até me corrige se eu estiver errado, mas eu, na minha pós, lá no MIT, eu tive uma aula de produtividade com esse CEO de uma grande empresa, né? E esse cara, muito bom, acho que Posen é o nome dele, eu me lembro, professor, tem um livro, Produtividade Máxima, alguma coisa assim. Depois eu até lembro, depois eu até coloco aqui o livro, que é interessante. E ele falava muito de leitura dinâmica, né? E aí deu as técnicas lá de leitura dinâmica. Beleza, aí
tentei fazer, algumas coisas são legais, algumas coisas têm a ver um pouquinho, mas eu percebi logo que quando, né, leitura dinâmica, eu estava tentando realmente fazer leitura dinâmica de um assunto que eu não conhecia, era muito, quase impossível, né? E aí eu meio que desisti. Aí eu comecei, depois que eu fiz lá os cursos de PNL e tal, entendi um pouquinho mais o porquê que isso não estava funcionando. Então hoje, pessoal, o que acontece? A gente vai trazer um pouco da experiência pessoal, e nós vamos falar desses 3 assuntos, e o Cláudio vai ser o cara que vai conduzir agora a gente a entender um pouquinho melhor dessas técnicas. Então, Claudião, mande brasa, meu cara, eu vou estar aqui só para te dar um apoio agora. Valeu. Bem, quando a gente fala então de aprendizado, né, a gente sempre tem que pensar que o seu cérebro ele já aprende muita coisa automaticamente, né? Então, a falar, andar, a produzir as emoções e estabilidade. Desde criança a gente já vai aprendendo. Então, existem aprendizados que são naturais de todo ser humano, que está inerente, como se fossem aprendizados instintivos, né? E por isso que já existe, então, uma tecnologia pronta para a gente aprender muita coisa. Então, a ideia gente, já que existe essa tecnologia dentro da nossa cabeça, que já está preparada, já está lá embutida, não precisa mexer em nada, por que não reutilizar, né, essa mesma tecnologia, essa mesma sequência, né, essa mesma estratégia inerente da gente aprender a falar, aprender a andar, aprender a correr, aprender a fazer bagunça. A gente aprende tantas coisas sem precisar de um tutor ou um professor ou alguém que está nos guiando de verdade. Grande parte do que a gente aprende na observação. Eu estou observando alguém e o que a gente chama de neurônio espelho está aprendendo com tudo que está à minha volta. Então, se eu vejo alguém se movimentar de um jeito, meu neurônio espelho está trabalhando ali e capturando o jeito dele se movimentar, o jeito dele andar, o jeito dele falar, né? Você pode pegar uma criança. Isso foi até interessante. Minha filha, com 1 ano, começou a ficar em pé e começou a dar os primeiros passos. E ela tem uma prima que acho que 1 ano e meio, mas ela está com 3 anos hoje, mas tem uma prima que tem 1 ano e meio. E ela não conseguia andar. Ela já tinha 1 ano e meio quase e ela não estava andando. Ela ficava em pé, mas não andava. E olha que interessante, só de ter ficado uma tarde com a minha filha, ela começou a andar. Por quê? Ela estava em contato com outra pessoa, uma outra criança parecida na mesma idade, teve essa interação e por isso o neurônio espelho dela acessou informações ou detalhes e ela começou a andar aqui em casa, a prima da minha filha. Começou a andar. E nossa, que tipo incrível! Só de ter ficado próximo durante uma tarde, ela já arriscou os primeiros passos. Né? Já começou a fazer, deixa eu tentar fazer igual. Né? E esse é o primeiro processo de aprendizado que a gente tem que fazer. Qualquer aprendizado que você queira, você tem que ter uma ignição. E a ignição que a gente fala quem é o exemplo que você está vendo que está fazendo aquilo que você quer fazer? Quem é um exemplo? Você precisa de um exemplo para a neurologia saber o que fazer, para o sistema neural tentar compreender como que se faz aquilo. Né? Ele vai pelo acerta e erra, né? Grande parte do tempo seu cérebro está tentando errar e acerta, erra e acerta. Mas a ideia é pegar exemplos externos e a gente pensa em emoções, quando a gente vincula isso com emoção, existe uma emoção muito grande vinculada ao querer aprender, né? Que muitas vezes você pode chamar isso de inveja. Tem gente que chama isso de inveja. Nossa, eu invejo essa pessoa que sabe fazer isso. Ou tem gente que vai dar um outro nome, vai chamar de desejo. Desejo de ser igual a outra pessoa. Né? E isso é o estímulo gatilho inicial para o seu cérebro querer aprender uma coisa nova. Se não tem esse estímulo gatilho, o cérebro ele vê, mas ele fala, não preencheu na minha química ao ponto de meu cérebro falar, eu quero saber mais sobre isso. Ele simplesmente fala, tá bom, eu não sei, mas também não quero saber. Né? Isso é muito legal o que você está falando, porque, desculpa te interromper, mas no mindfulness, quando a gente vai falando de meditação e tal, o que alguns mestres antigos falavam, exato, que esse é o ponto principal para quem quer começar isso, é a motivação.
Se a minha motivação for só diminuir o estresse, a hora que o meu estresse vai embora, eu percebi isso, eu paro. Se é que eu me engajo. Então, muito legal o que você falou. Obrigado. Só queria dar essa Por isso que comentário. na programação neurolinguística, uma das técnicas que a gente utiliza para mudança comportamental é criar uma imagem de si mesmo que você tem orgulho. Porque é o mesmo efeito. É o mesmo efeito de eu olhar um outro ser humano e imaginar que eu gostaria de ser como ele e falar, nossa, eu queria tanto ser como ele, eu até teria orgulho de mim mesmo. Só que na técnica da PNL, a gente não coloca um outro ser humano. Você se coloca na cena. Então, eu me coloco aprendendo uma nova língua. Eu me coloco aprendendo a falar de uma outra maneira. Eu me coloco... Então, eu estou criando uma cena de mim mesmo que me traz o quê? Desejo e orgulho de ser. Então, a gente está tentando criar uma modelagem, né, uma mímica. A gente está tentando fazer uma mímica do que já acontece com o ser humano com uma técnica, que é a técnica de construir uma imagem sua se comportando da maneira que, se você se comportasse, você teria orgulho de ser quem você é. Então a gente usa até linguagens relacionadas à identidade, porque identidade é um conceito, tem uma força emocional muito grande, né? Tem um valor, né? A gente dá muita importância, né, para nossa identidade. E quando a gente pensa em, nossa, se eu conseguisse esse tipo de pessoa é uma identidade. Se eu for esse tipo de identidade, eu vou me sentir muito bem com isso. Né? Então, Legal. esse é o gatilho inicial que você precisa ter. Se você não tem isso, se você não consegue tentar se vincular ou ter esse orgulho, você não muda comportamento. É difícil mudar comportamento. Né? Por exemplo, mudar comportamento por dor é antinatural. Não é natural do ser humano mudar comportamento por dor. Né? Tipo, se eu não aprender, eu vou receber porrada. Ou se eu não aprender, eu vou tirar nota 0. Se eu não aprender, eu vou... Não é natural do ser humano aprender dessa maneira, pela dor. A dor ensina a gente a evitar comportamentos, mas não a ativar novos comportamentos. A função da dor é evitar comportamento. Então, não é que eu vou aprender uma coisa nova, eu vou não fazer algo. Eu vou deixar de fazer algo em vez de fazer algo novo. Né? E aprendizado é fazer algo novo. Eu estou fazendo algo que eu nunca fiz. Né? E outro, literalmente, problema do sistema de aprendizado nosso, e que faz parte, né? Os nossos pais aprenderam com os pais deles e veio, né? Então, a gente não pode culpar ninguém pelo problema que a gente tem no sistema educacional. Mas quando você... Então, eu estava falando da punição, né? Você não aprende, você evita o processo. Né? Em vez de você querer fazer uma coisa nova, você vai evitar aquilo, porque o risco é muito grande. É um risco emocional que você tem de vai que eu erro. Tanto é que no colégio a gente aprende muito... Você tem que tirar 10. Né? A linguagem pressupõe que você tem que ter a nota X. Abaixo disso é ruim. E a gente começa a criar o tal do perfeccionismo nesse momento. A gente é treinado a não poder errar. Então, gramaticalmente falando, por exemplo, que é um dos maiores problemas das pessoas não aprenderem uma nova língua é porque elas se importam muito com a perfeição gramatical. Faz sentido. Porque eles foram treinados desde o colégio a se importarem com a gramática, como se a gramática fosse a coisa mais importante do processo. E aí, uma vez que eles erram a gramática, eles falam, nossa, eu não sei. E se eu não sei, eu não vou falar. E se você não fala, você não tem feedback de como você fala, porque o seu cérebro precisa de feedback externo. Que é o quê? Quando a criança aprende o quê? A falar as primeiras palavras. A criança não fica, nossa, errei gramaticalmente. A criança fala pela primeira vez, fala um ba, ela não fala, puxa, era pá, eu falei ba, nunca mais eu falo. Ela simplesmente continua a falar ba, 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 até chegar no pá, e depois ela consegue fazer um papá, que é o pai, por exemplo, ou a mãe, ou a bola, ou qualquer outra coisa. Ela ouve o processo, ela ouve o que ela disse e ela vai o quê? Fazendo ajuste fino. Mas por quê? Ela não tem neurologicamente a culpa, a desgraça, meu Deus do céu, errei. Né? O cérebro da criança não faz isso. Ela é treinada a fazer isso. Então, um dos erros que eu encontro muito em pessoas que querem aprender novas línguas é exatamente essa. Ela acredita que ela precisa falar perfeitamente e gramaticalmente tem que ser perfeito.
E aí ela espera treinar internamente o processo antes de falar a primeira palavra. E se ela erra a primeira palavra, ela nunca mais tenta, porque, meu Deus do céu, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir, eu sou ruim nisso. E o cérebro ele precisa desse ajuste. A gente fala que existem dois jeitos, a gente pode classificar em dois tipos de jeitos de você aprender. Tem um que chama habilidades hard skills. Hard skills. Hard skills. Para quem não sabe isso, por exemplo, quando eu tenho que reproduzir um processo da mesma maneira, de maneira perfeita. Então, por exemplo, o andar é um hard skill. O falar é um hard skill até certo ponto. Você tem violino, é um hard skill. Então, qualquer coisa que você precisa ter uma sequência exata, e se você não fizer a sequência exata, você não tem um resultado, a gente chama de hard skill. Então, por exemplo, um violonista, para ele saber tocar as notas, ele tem que usar habilidade de hard skill. Ele vai ser treinado com hard skill. Então, ele tem que segurar da maneira perfeita o violino, todo o maquinário tem que ser segurado da maneira perfeita, com peso perfeito, a movimentação tem que ser perfeita, no ângulo perfeito para sair o som perfeito. Porque se ele não faz isso, o som sai outro. Perfeito? Muito perfeito por aí. É a perfeição em pessoa. É a perfeição. É perfeição em pessoa. Então, você tem que ser perfeito para você desenvolver uma hard skill. E por isso que para desenvolver hard skill, você tem que ir o menor número de passos possíveis para desenvolver as sinapses. Porque se você automatiza, porque o cérebro automatiza muito rápido as coisas. Sim. Se você automatiza o movimento errado, é muito mais difícil depois você consertar. Então, quando é hard skill, é mais fácil você treinar 2 meses o segurar o violino do que segurar de qualquer jeito e começar a tocar bem, porque vai ter uma hora lá na frente que essa habilidade vai ser prejudicada. O seu desempenho vai ser prejudicado porque você sabe tocar as notas, mas você não segura direito. E pelo fato de você ter esse vício de segurar, você não consegue tocar muito tempo. Ou você cansa muito rápido. Você não consegue tocar notas rápidas. Então, você vai ter prejuízo no futuro. Então, é o problema de, por exemplo, quem quer aprender jiu-jitsu ou uma arte marcial e já quer o quê? Aprender as coisas mais avançadas. E, na realidade, você tem que começar a aprender a cair. Né? Você tem que começar a aprender a desviar. Você tem que começar a aprender a ter o jogo de cintura. Você tem que... E são meses treinando. Sim. Né? São meses para quem é artista marcial, é isso mesmo. Para quem é artista marcial. Né? Eu cheguei a ser quase faixa preta. Eu sou faixa marrom de Aikido. Pratiquei 12 anos da minha vida. Fiz Aikido 12 anos da minha vida. Pratiquei 10. Praticou 10. E eu lá na Ikikai, junto com o Henshin Kawai, que foi o cara que trouxe. Sim, Kawai Sensei. Kawai Sensei, isso mesmo, no Jardim Bufelioli. E eu treinei 12 anos com ele, né? Então, a gente sabe que todas as hard skills, elas são habilidades que você tem que ter paciência. Porque quanto mais paciência e mais perfeição, nesse caso perfeição, ok? Mais chance de você treinar o seu sistema neural, sua sinapse, construir adequadamente o canal, né, com a capa de mielina, que é a gordura, enfim, tudo aquelas outras coisas, para você conseguir automatizar o processo e você conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo depois. Então, eu estou conseguindo tocar o violino de tal maneira que eu não preciso mais pensar no segurar. Eu não preciso mais pensar em como usar a minha mão. É automático, já vai automático. Eu só preciso pensar o quê? No som que eu quero produzir e automaticamente minha mão vai. Automaticamente meu corpo se movimenta porque eu já estou pensando no som. Então vira o quê? Uma sequência direta entre eu quero esse som e meu corpo já produz o som. Né? É o que acontece, por exemplo, com todo mundo quando está dirigindo o carro. Sim. Você tem o estímulo dos faróis e você não precisa pensar verde, continua, amarelo, começa a frear. Você não tem que pensar. Você já automatizou. Ou melhor, é um estímulo externo que está acontecendo, é o verde, o amarelo, o vermelho, que automaticamente seu corpo já produz. Então você está dirigindo o carro, você vê o carro da frente frear, você não pensa, eu tenho que frear. O seu corpo já freia automaticamente.
né? Mas quantas vezes você já não praticou isso? Né? Quantas horas você já não praticou isso? Então, isso a gente chama de hard skills. Tá? Então, aprender uma nova língua é uma hard skill no começo, então ela leva um tempo, e você precisa, por exemplo, falar. Eu preciso conseguir falar a palavra para ser pelo menos entendida e compreendida pela pessoa que está me ouvindo. Então, se eu, sei lá, eu estou aprendendo aqui um pouco mais de japonês esses dias, tá? E então eu pego, por exemplo, eu ouço um japonês falar uma coisa e eu faço o quê? Eu vou igual criança, falando, até a sonoridade ser muito similar. Por mais que vai ter mudanças de sotaque, minha mandíbula e minha corda vocal, ela não tem a estrutura do japonês. Então, sempre vai ter diferença. Simplesmente pela minha boca, o jeito que entra o ar na minha boca, não ser treinada a falar com o sotaque de um japonês. Se eu fosse um ocidental que nasceu no Japão, o meu espaço interno já teria se transformado e modificado para eu ter o sotaque de um japonês. Né? Mas eu tenho o sotaque do brasileiro, por mais que eu falo a língua, né? Eu falo inglês, eu falo um pouco do espanhol, eu tenho sotaque, porque minha carcaça, olha o nível de detalhe. O shape da minha boca, como minha língua se movimenta desde o momento que eu nasci e como foi treinada para usar a acentuação brasileira do português, isso tudo vai moldando. Né? E é difícil você conseguir transformar isso. Tanto é que você vê, por exemplo, a integridade dos dentes, muitas vezes, é modificada pelo ar que você usa e como você usa o ar. Então você vê, por exemplo, os ingleses, eles têm uma proeminência dental na frontal, pelo jeito de falar, pelo sotaque que eles usam. Né? Então você vê que existe uma proeminência maior na frente, né? Os dentes um pouco mais avantajados. Né? E isso tudo faz parte do quê? Não é que eles nasceram, óbvio que tem a parte genética, mas também tem a parte do ar que passa, a musculatura que tem que ser utilizada para você usar o som e o sotaque. Então, é um processo bem complexo, mas é incrível porque você já está inerente de você. Se você pega uma criança na Bélgica, ela aprende 3 línguas, ela é poliglota de nascença. Porque todo mundo lá fala o belga, o francês, um pouco do alemão, muitas vezes, o Flemish, que é uma língua bem pontual deles, né? bem típica, né? Igual que você tem lá na Espanha, e você tem o catalão, que também é bem específico daquela região, né? Da Catalânia, então você da Catalunha, e então toda a linguagem, todo o aprendizado é bem específico. Então vamos imaginar que eu estou aprendendo, quero aprender uma nova língua, que era uma das coisas que as pessoas estavam perguntando. Como é que aprende uma nova língua? A primeira coisa, para qualquer aprendizado, aliás, você não pode ter medo de errar. Porque é o erro que faz você perceber aquilo que você pode melhorar na próxima fase, no próximo momento, na próxima. E o nosso colégio, nossa estrutura de ensino, sempre faz o quê? Se você não tirar nota, vou tirar o videogame, você não vai poder sair com seus amigos, vou tirar a boneca, eu vou te punir por não ter alcançado aquele mínimo possível. E aí sempre o seu pela cérebro dor, aprende, né? Isso. É dor. Esse é o problema, Exato. É dor. E acontece nas empresas também, né? Porque esse mesmo sistema ele vai para lá, e é por isso que hoje em dia, né, um negócio que não é tão novo, vamos falar, o design thinking ou coisas de inovação, estão sendo tão, como fala, exultados, assim. Tipo, provavelmente acho que é PDCA, sabe como é que chamava? Década de 70 no seu design thinking, né? Só que agora os caras estão vendo que é o único jeito de você criar algo novo e de engajar as pessoas e fazer aquilo funcionar, exatamente esse mesmo processo que você colocou, de permitir com que o erro possa existir, aprender com o erro, então ir melhorando, até a hora que você tem um negócio, puta, ficou excelente. Mas eu errei pra caramba para chegar aqui. Tanto é que um dos pressupostos da PNL é o quê? Não existe erro, existe feedback. Né? Ele já fala, não existe erro, o que existe é o feedback. Use o erro como feedback, porque é isso que vai fazer você perceber o que você pode fazer diferente da próxima vez, o que você pode ajustar, o que você pode evitar, o que você pode fazer de novo, né? E para qualquer tipo de aprendizado. E aí eu estava falando que tem hard skills, né? O hard skills, né? Que
que são esse processo, e tem os soft skills. Soft skills é um outro jeito do cérebro aprender. E ele é onde você tem, por exemplo, uma flexibilidade maior de reação. A soft skills é a habilidade de reagir de acordo com o que acontece à sua volta. Então, por exemplo, um jogador de futebol, um bom jogador de futebol tem um excelente soft skills. Porque ele consegue fazer uma rápida leitura do ambiente e se adaptar àquele ambiente rapidamente. Então, qualquer habilidade que a gente chama de soft skills é adaptação ao ambiente. Então, tem um ambiente, tem uma rápida leitura do ambiente e tem uma adaptação do ambiente. Uma adaptação do significado que eu estou dando. Então, por exemplo, como eu estava falando, vamos pegar o violinista de novo. O violista, ele já sabe tocar as notas perfeitamente. Mas quando ele está inovando na música, quando ele está... por exemplo, vamos pensar num ritmo musical que usa muito de soft skills, o blues. O blues usa soft skills. Porque quando acontece o erro da nota musical, muitas vezes, eles reproduzem o mesmo erro numa mesma sequência 2, 3 vezes, e isso se transforma num novo ritmo. Então, eles pegam um erro de tecla, muitas vezes que acontece, e repetem o erro mais 2, 3 vezes, e uma vez que você repete o mesmo som 3 vezes, ele já vira um novo ritmo. Então, ele deixa de ser um erro e vira o novo ritmo. E aí eles começam a brincar com esse processo. Então, é muito legal o blues, porque muita gente aprende... eu gosto, eu tenho uns amigos que aprenderam a tocar piano tocando blues, porque é aceito o erro. Eles treinam você a errar e aceitar o erro e usar o erro como uma nova potencial musical, um novo ponto de música, que você vai começar a partir desse erro. Então, esse processo de adaptação. A linguagem, ela é um hard skill, porque você tem as palavras, você tem o vocabulário, mas agora, uma hora que você se conhece e você tem um vocabulário, o negociador já é um soft skills. Porque ele vai se utilizar da linguagem de acordo com o que está acontecendo. Então, ele tem que fazer uma rápida leitura do ambiente, do cliente, com quem ele está negociando. Ele tem que dar significado muito rápido e se adaptar. Então, um vendedor tem que ter um soft skills muito bem elaborado. E como é que você desenvolve soft skills? Experiência. Quanto mais experiência uma pessoa tem, mais ela vai ter opções de soft skills. Porque o soft skills é um processo de opções. O hard skill não é opção, é um caminho direto. Então, hard skill é daqui para cá. Soft skill é eu tenho esse ponto, mas eu tenho tantas opções e essas opções vão vir de acordo com o que eu estou vendo aqui fora. Então, eu estou vendo aqui fora, a melhor opção é essa ou aquela. É soft skill. Agora, hard skill é o jeito de tocar é esse. Eu quero produzir esse som, só é desse jeito. Eu quero bater na bola, é para lá. Então, eu tenho que bater desse jeito. Então, é hard skills. E para quem quer aprender língua? E quem, por exemplo, que nem o Rafael falou aqui, ó. Que nem ele falou, quer aprender inglês mais rápido, por exemplo. O que você... Eu achei bem legal que você colocou o hard skill, soft skill em perspectiva. Achei também bem interessante o negócio de você criar uma imagem de si mesmo, né? Que é aquela motivadora lá na frente. Então isso já começa a parte da técnica. Eu pelo menos, eu uso bastante isso, né? Toda vez que eu quero fazer uma apresentação, fazer uma apresentação para muita gente ou coisa do gênero, eu paro, eu me imagino, né, fazendo aquilo, dando certo, as pessoas gostando, etc. E realmente eu entro naquela energia e funciona. Quer dizer, é uma motivação para eu fazer melhor. Então, quer dizer, já começa daí. Quer dizer, você tem um motivador e você tem uma visão sua fazendo aquilo. É sua, é você que, né, criar essa visão. Aí você tem que ter o plano de ação. Isso, boa. Agora vamos lá, o resto. O plano de ação. Eu tenho um plano de ação. Qual é o plano que eu tenho que ter para essa habilidade em específico? Então, eu tenho que ter um planejamento de como eu vou desenvolver isso aí. Então, se eu sei que a habilidade é hard skill, eu vou ter uma estratégia diferente de práticas do que se for uma soft skills. Então, eu preciso separar. O que eu quero aprender? É hard skill ou soft skills? Vamos imaginar que é o inglês. Vamos categorizar como, hard skills com possibilidade de erro. Né? Então, no final, você pode errar, né, para você conseguir aprender. Mas uma vez que você acertou, você não pode voltar a errar. Né? Exato.
Esse é o significado do hard skills. Uma vez que você errou, acerta. Acertou, não erra mais. Né? Então, esse é o processo do desenvolvimento do hard skills. Então, na linguagem, quando você está aprendendo uma nova língua, você tem que começar pelo ponto mais natural possível. Ouvir. Fazer com que seu cérebro consiga reproduzir o som externo internamente. Eu consigo ouvir uma pessoa e reproduzir esse som dentro de mim? E eu consigo reproduzir esse som depois fora de mim? Ou melhor, eu consigo... E a gente já faz isso quando a gente ouve música. Então, você ouve uma música dela. Lady Gaga toca 1000 vezes na rádio. Vai chegar uma hora que meu cérebro ouviu tanto essa música que eu começo a reproduzir a música do jeito certo, no ritmo certo, com as palavras certas, etc., mesmo não sabendo inglês. Uhum. Eu não sei inglês. Eu não faço a mínima ideia como é inglês. Mas eu consigo cantar uma música em inglês sem saber o que eu estou falando. Porque você ouviu muitas vezes e você, o quê? Seu cérebro ouviu muitas vezes. E uma vez que ele ouviu muitas vezes, ele decora a essência do ritmo. E uma vez que ele decorou a essência do ritmo, eu consigo reproduzir mais facilmente. E aí eu consigo falar, eu consigo cantar, porque tem todo o ritmo. E toda linguagem, seja inglês, seja japonês, existe ritmo. Uhum. Você tem o ritmo. Por isso que você pega, por exemplo, pega o italiano. Vamos pegar uma língua que tem um sotaque bem forte, né? Que é visível, não é nem é visível porque eles mexem a mão, tá? É um sotaque visível nesse caso, né? Porque sotaque audível, mas sotaque visível. O sotaque deles é tão visível que você vê um italiano falando inglês, você sabe que ele é italiano na hora. Sim. Né? Porque o jeito dele falar, o sotaque é tão forte que você sabe, nossa, esse cara é italiano, não importa qual língua ele esteja falando, você sabe que o cara é italiano. Né? Então, legal. O que você está me dizendo, o que você está dizendo aqui, o pessoal, então, só trocando em miúdos, que é uma coisa bem importante isso, também me ajudou muito quando eu aprendi inglês lá atrás, né? Que é você ouvir muito inglês, então, seja série de televisão, música no rádio, você ouvir, treinar, às vezes, a pronúncia de palavras, mesmo que às vezes não vai usar. Não saiba o significado. Você não precisa nem saber do que você está ouvindo. Basta você estar treinando o seu cérebro a capturar o ritmo. Tá. O que você precisa é aprender o ritmo. Uma vez que você aprende o ritmo, quando você ouve, você intuitivamente já consegue separar a palavra. E já consegue intuitivamente distinguir o que é pergunta, o que é exclamação, o que é afirmação, o que é comando. E é isso que faz a comunicação acontecer. O ritmo, você conseguir compreender a separação das palavras e você conseguir saber o que se está fazendo. Alguém está fazendo uma pergunta, eles estão fazendo uma afirmação ou eles estão mandando alguma coisa. Tipo, estão mandando, afirmando ou perguntando. Que são os únicos três que existem. Né? Ou eu estou falando sobre algo, ou eu estou perguntando, ou eu estou comandando. Então, existe um tom de voz para cada um desses três. Existe um ritmo, né, que vai mais para o agudo ou mais para o grave, que é universal. Então, você começa a identificar, eu não sei o que ele está falando, mas ele está brigando com a mulher. Eu não sei o que ele está falando, mas parece que é uma pergunta. Eu não sei o que ele está falando, mas ele está falando pra caramba, deve ser uma afirmação. Não tem uma mudança rítmica, né? Parece que é um mesmo tom. Então, ele está conversando, ele está explicando alguma coisa, ele está afirmando algo. Então, por mais que eu não estou identificando o que está sendo falado, eu consigo perceber a diferença de palavras, né? As palavras acontecendo, a separação delas pelos sons, e também consigo identificar pergunta, afirmação ou comando. E aí, por exemplo, para o inglês, se você aprendeu, eu recomendo, se você sabe português, você primeiro treinar uma língua que intuitivamente se pareça mais com o português, para desenvolver a plasticidade de conseguir ter raciocínio lógico em mais de uma língua. Então, para quem está começando português, eu recomendo muito mais o espanhol do que o inglês, para começar. Porque uma vez que nós temos palavras muito mais similares, tá? E outra coisa,
uma vez que você tem mais palavras similares, é mais fácil, porque quando você está aprendendo uma nova língua, você não precisa de 100% da língua. Você precisa de 20% do vocabulário só. Uhum. E provavelmente com a linguagem do português nosso, você já tem pelo menos 15% das palavras do espanhol você tem, com um sotaque diferente. Mas é uma palavra muito similar. A palavra é similar, o sotaque é diferente. Legal. E a interpretação é similar. Olha o que o Rafael está perguntando aqui. Usar todos os sentidos na hora de aprender potencializa o aprendizado? Perfeito. Perfeito. Muito excelente. Potencializa completamente. Inclusive, quando você aprende uma nova palavra, muita gente fala, usa essa palavra o máximo que você puder. E eu digo mais, interprete essa palavra o máximo que você puder. Então, por exemplo, você aprendeu que drink a coffee. O que você faz? Toda vez que você fala essa frase, você faz uma mímica de tomar um café. Você está usando a mímica do movimento daquilo que você está dizendo. Isso vai internalizar muito mais o movimento que você está fazendo, a âncora que você está usando para aquilo que você está dizendo. Então, o seu cérebro cria uma conexão muito maior entre realidade e realidade interna. Legal. Então todo o conceito que você aprender... Por exemplo, esses conceitos que as pessoas aprendem nos cursos de língua, uma frase, alguma construção, de repente se ela fizer alguma coisa com o corpo, algum movimento que demonstre aquilo que ela aprendeu, para começar a ancorar aquilo, isso ajuda então a fixar o aprendizado. Ajuda a ancorar o aprendizado, porque você está usando o corpo inteiro para explicar aquilo que você está dizendo. Você está usando o verbal e o não verbal para falar. Né? Por mais que vão achar muito... Drink coffee. Parece estúpido para quem está vendo, você tem que dizer aquela palavra foda. Sim. Porque é um processo de aprendizado. Né? Tipo, o mais importante é você fazer aquilo que funciona. Né? Se parece ridículo, tanto faz. Eu quero aprender. O outro não está falando a língua. Eu estou. Né? Uhum. Você está aceitando errar, mas você consegue se comunicar. O outro não aceita errar e não se comunica com ninguém. É bem isso. Eu lembro que lá atrás, quando comecei a aprender inglês também, era bem isso, né? Tinha muita coisa na cabeça, tinha muito vocabulário, mas aí você não queria usar porque tinha medo de errar. E você acabava não treinando a plasticidade do cérebro. E aproveitando aqui o tema da Lumi, aqui até falando, né? Aproveitando o tema e o link da Hard Soft Skills, como criar uma boa estratégia de estudo de PNL. Aí eu falo, vai fazer o curso com o Cláudio, porque você fala também. Primeiro, PNL, se você quer aprender técnica específica de PNL, não precisa de curso presencial. Mas se você quer fazer formação e aprender tudo que tem por detrás, todas as calibrações, todo o ajuste fino, né, que na realidade é o soft skills, tem que ter na presença de outras pessoas, tem que ser na presença de um treinador, tem que ser junto de outras pessoas para a prática, para o neurônio espelho, senão não funciona. Você não vai ter a calibração pelo online. Né? Então essa é uma dificuldade de algumas habilidades, né? Algumas coisas você não consegue aprender de maneira online. Natação. Como é que eu vou aprender natação online? Não tem como. Eu tenho que ter uma piscina, eu tenho que sentir como é que meu corpo boia, se é que ele boia, né? Se eu tenho que saber qual a sensação da água no meu corpo, se eu inclino para lá. É muito experimental para você poder aprender online. A gente tem uma boa, o pessoal que é do grupo de risco aqui do Covid, que lembra que viu na sessão da tarde bastante lá o Daniel San, lembra do Karate Kid? Uhum. Ele começou aprendendo online, na televisão ali, não sabia nada, né? Só tomava uma porrada. Aí só quando ele achou o Sr. Miyagi que ele conseguiu ali aprender, né? Isso mesmo. Que ele começou a modelar, certo? Ele começou a modelar instintivamente. Ele falou, nossa, eu quero ser esse tipo de pessoa. Já conseguiu se imaginar como essa pessoa. O neurônio espelho começou a funcionar. Teve o processo qual é o nome? Você começou já a se imaginar. Você teve o gatilho da motivação inicial. Então, é muito legal. É interessante você falando, então a gente está falando também um pouquinho é o que você, né, já colocou sobre não ter medo de errar, usar o corpo para poder ancorar mais ainda, né, outros sentidos aí, né, para ancorar mais ainda aquilo que você está aprendendo. Então, segunda coisa. A terceira que eu acho que a gente acabou mencionando aqui sem falar muito, e é meio que o tema
né, do teu treinamento lá de Master Practitioner, que foi modelagem, que eu acho que é bem interessante, quer dizer, você ter alguém que faz direito, faz muito bem a determinada coisa e que você o modela. Eu lembro que no caso de língua inglesa, o que me destravou muito, claro, tem as viagens e tal, mas o que me destravou mesmo para ficar fluente em inglês foi porque eu conheci um amigo americano e aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a modelar ele, porque ele mora aqui no Brasil, por sorte ele não aprendeu português, só falava inglês. E aí eu falava inglês com ele o tempo inteiro, e isso ajudou, porque eu comecei a modelar realmente, ver como ele falava, ouvir as palavras, o ritmo, a entonação, e aquilo começou a sair muito mais rápido, tanto é que aí eu acabei ficando realmente fluente, mesmo não tendo feito o curso há muito tempo, né? E deu certo. Então, modelar uma pessoa é uma estratégia boa também, né? Sim, e tem que saber modelar, né? Saber criar, saber compreender o que a outra pessoa fez para ter chegado lá. Né? E para isso precisa desconstruir todo o processo da pessoa. Né? E isso é uma arte. É uma arte você conseguir desconstruir o processo de alguém, de como essa pessoa chegou onde ela chegou e como ela chegou onde ela chegou. Porque você precisa desconstruir no menor número de passos possíveis. Porque se você tem passos muito grandes, você muitas vezes você não sabe como é que o cara chegou lá, num passo muito grande. Né? Eu sei que ele treinou 2 anos ali. Tá, mas como é que foi o treinamento? O que ele fez durante os 2 anos? Como é que foi o processo? Ele morou no Canadá. Tá, mas morar no Canadá, eu não tenho informação estrutural boa o suficiente ou específico o suficiente para conseguir fazer. E aí o que eu faço? Pô, ele foi para o Canadá, eu também vou. E aí eu vou para o Canadá e não consigo aprender inglês. Eu fiz o que ele fez, mas a segmentação que eu peguei era muito grande. Eu não sei exatamente o que ele fez no Canadá, como que ele fez no Canadá, como é que ele interagia no Canadá, como é que ele se raciocinava no Canadá, como é que ele falava, não sei. Então eu só falei, pô, tem pessoas vão para o Canadá e saem falando. Tá, mas eu vou para o Canadá e vou sair falando? Não. Eu já vi gente que foi para o Canadá e não saiu falando. Eu acho que aí você me faz lembrar outra coisa importante, até a Carol colocou aqui, que ela acabou de descobrir que estava no grupo de risco. Sim, querida, quem viu o Karate Kid... É meio complicado. Enfim, mas voltando ao assunto, nessa época do Karate Kid, que eu lembrei aqui, uma das coisas que me ajudou muito também no aprendizado de língua, principalmente inglesa, foram os videogames, porque eu tinha uma motivação muito grande de tentar entender o que diabo aquele personagem estava falando. E aí eu ia lá estudar inglês, aprendia. Perfeito. E aí quando eu descobria, eu conseguia passar de fase, né? Conseguia passar de fase, dava emoção positiva. Pronto, fechou o ciclo e você aprendia a tal da língua, né? Então acho que tudo isso que você está falando é muito legal porque... Né, tudo que você está falando é muito legal porque traz isso pra gente, né? Então a gente começa a pensar, poxa, quando que eu aprendi alguma coisa muito bem? Quando que eu aprendi na minha vida alguma coisa rapidamente? Todo mundo já teve um aprendizado rápido. Todo mundo já aprendeu alguma coisa. Todo mundo já teve um aprendizado acelerado em alguma coisa. E teve uma estratégia por detrás. Por mais que possa parecer, talvez, intuitivo, porque não foi proposital, olhando para trás, você consegue... Pô, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz... Poxa, não é que funcionou? Né? E como funcionou para mim, eu vou fazer para o outro também, vou fazer igual. Né? E se eu modelei algum poliglota, né? Exato. Aí, né? E aí, você já modelou algum poliglota, Cláudio? Então, já. E uma das coisas interessantes é que não existe nenhuma estratégia específica para todo poliglota. Você vai ver que se existe um poliglota, existe um jeito de aprender aquela língua ou aquelas línguas. Foram jeitos e métodos diferentes entre eles. Mas uma coisa é constante. Todos eles têm tesão em aprender uma nova língua. Eles gostam de aprender uma nova língua. Todos os poliglotas, eles têm vontade de aprender uma nova língua. Isso é uma coisa que você vai ver em todo poliglota. Alguns poliglotas vão usar, por exemplo, uma estratégia de shadowing, onde ele vai fazer uma mímica de quem está falando durante 5 minutos para adaptar o corda vocal, e aí vai começar a falar mesmo errando. Tem um outro que vai decorar todos os verbos que possíveis, porque os verbos ele considera o mais importante, porque sem verbo você não sabe fazer nada. Outro vai... Você vai ver técnicas diferentes.
né? Tem o cara que compra os livros de assuntos que ele gosta, na língua que ele quer aprender. Então, eu gosto de, sei lá, neurociência, vou comprar um livro em japonês de neurociência e vou me forçar a ler aquilo, né? Então, então você vai ter muitas estratégias diferentes para aprendizado de língua, mas uma coisa que eu vi que é constante em todos: tesão por aprender uma nova língua. Eles têm vontade. A vontade de se comunicar é maior que o medo de errar. E isso é muito legal que você falou, porque não tem aquela coisa, né? Se eu não falar inglês, eu tô lascado. Ou eu vou, né, alguma coisa de dor. Então é aquela vontade genuína de querer realmente aprender e conseguir ter essa imagem clara. O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou estar, né, quando eu souber aprender ou estiver falando inglês fluentemente? Isso é, né, muito, muito interessante. Então, isso tudo foi um monte de coisa de língua. E para quem quer ler rápido, cara, eu vou te falar algumas estratégias que eu tenho, que eu posso considerar que é uma pessoa que leio razoavelmente rápido, tá? Mas e tem algumas coisas a ver com o que você falou, e eu quero que você me dê uma afinada aqui. Primeira coisa é motivação. Não, eu tenho que ter um porquê que eu quero ler aquele troço. Não, vou ler porque eu preciso ler, eu tenho que ler. Não, por exemplo, eu vou fazer funciona. A gente já sabe que não funciona. Não dá certo, eu não consigo. Aí o que acontece? Eu vou fazer esse conteúdo, eu tinha que estudar um pouquinho sobre negócio do Harari e tal, aí eu já começo a gostar. Puta, legal, tenho que conversar hoje sobre questão emocional, revolução cognitiva, se alguém fizer uma pergunta, então eu já começo a ler, ficar feliz. Então, e aí o que acontece? Eu pego o assunto que eu já meio que domino, eu já li um pouco. Se eu pegar alguma coisa, por exemplo, de, sei lá, culinária, uma física quântica, né? Embora eu tenha tido aula de computação quântica, agora física quântica, eu não entendo. Se eu pegar um livro para ler isso aqui, não vou conseguir ler rápido de jeito nenhum, né? Então isso é uma coisa que eu já entendo. Então eu tenho que ter um prévio conhecimento do assunto. As outras estratégias... leitura mental, né? A leitura mental não, dinâmica. Leitura dinâmica. Leitura dinâmica só funciona se você já tem o vocabulário do livro. Sim, é isso. Se você não tem o vocabulário do livro, você tem que dar significado, você tem que procurar, e você vai perder mais tempo tentando identificar o que está sendo dito do que o significado do que está sendo falado. Então, quando você tem, então, um tema que o vocabulário já está dentro de você consegue ler muito mais rápido. É automático, você lê muito mais rápido. Sim. Sem tendo o vocabulário daquilo. É o que acontece comigo. E aí outras estratégias que eu faço e isso eu aprendi lá com esse professor de produtividade, ele fala para primeiro pegar, fazer o skimming do livro, né? De você passar página a página bem rápido, assim, tipo 5 segundos por página, só pegar umas palavras, pegar o livro inteiro, ou pegar o capítulo que você vai ler, ler o índice, entender tudo que você vai... Aí você começar e definir o que você vai fazer durante o tempo. Então, eu vou passar essa meia hora que seja, lendo o livro, eu quero ler este capítulo aqui. Ponto. Deixa tudo de lado, tira os estímulos, vai lá, foca, lê, e aí no final... quer dizer, você fala, puta, consegui! Que legal! Olha, aprendi um negócio, fiz alguma coisa com isso, montar apresentação, faço slide, põe texto, e aí termina. Então essas coisas funcionam para mim, né? E quando eu preciso ler, quando eu estou com vontade de ler alguma coisa, eu vou muito mais nesse sentido do que, não, chegou o livro novo do Taleb, eu preciso ler porque todo mundo leu, tem que ler, não dá certo. Não dá certo. Esse é o primeiro passo, não funciona. Agora, olha que interessante, você estava falando, agora mesmo veio o raciocínio lógico. Né, de uma estratégia que eu uso para ler livro. Quando eu quero ler um livro sobre o tema, primeiro, eu quero ler o livro. Eu acho interessante, eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Eu não tenho certeza. Vai que eu li 2, 3 capítulos falando, não gostei, o que eu faço? Eu paro. Não existe também aquela coisa, eu comecei, eu tenho que ir até o final. Né? Não, muitas vezes eu tenho 5 livros lendo ao mesmo tempo. Eu leio um pouco, aí eu me cansei hoje, eu vou ler um outro, e muitas vezes eu só pego esse livro daqui 3 dias, sabe? E muitas vezes eu falo, não quero mais esse daí, taco lá no armário e nunca mais vejo o livro, e tudo bem. Eu não fico, puxa, nossa, comprei o livro e não usei. Não, o livro é feito para você usar. Né? Se ele não está sendo útil para você naquele momento, esquece, não vai perder tempo com isso. Vai perder tempo com outra coisa. Né? Vai gastar seu tempo lendo uma outra coisa que você acha mais interessante, mais útil, enfim. Mas olha que legal. Quando eu penso, então, tem um livro que eu quero ler. Eu ainda não sei se eu vou gostar dele, mas eu quero ler sobre esse tema. Eu tenho já uma curiosidade de saber sobre aquilo. Né? Agora, o que eu faço antes de ler um livro? Por exemplo, Taleb, né? Você estava falando do Taleb. Né? Eu vou no YouTube, né? Vou até fazer. Qual é o cisne negro? Não, tá fechado no plástico. Antifrágil.
Tá fechado. O Antifrágil. Né? O que eu faço antes de ler o livro? É que é grande, né? É um livro bitola, né? Não, é gostoso. É um livro bitola. É maior do que o Sapiens, né? Maior que o tamanho, Sapiens, acho. É maior que o Sapiens. O que eu faço? Eu vou ver entrevista do autor sobre o tema. Primeira coisa que eu faço, eu não vou para o livro. Eu vou no YouTube, vou no podcast, eu quero entrevistas que esse cara deu sobre o livro. Né? Então, o Taleb, ele deu uma entrevista com o James Altucher, ele fez uma entrevista com o Tim Ferriss, ele fez uma entrevista com não sei quem. Eu vou ler, eu vou ouvir, na verdade, a entrevista desse cara sobre o livro. E aí sim eu vou partir para o livro. Porque o que acontece numa entrevista? O que acontece, na verdade, num livro? Não é o raciocínio lógico direto do autor. Porque tem muitas edições. Existe o editor, existe a adaptação, existe o arrumo, o ajuste. Vai e volta para o autor 500 vezes. E muitas vezes a última palavra de como vai ser escrito, a sequência do tema, não sei o que mais, nem era mais do autor. É do cara o editor, por exemplo, que comanda isso no final. Então, eu prefiro ouvir a explicação do raciocínio lógico do autor numa entrevista, porque é muito mais natural. Ele vai explicar o jeito que ele está falando, do jeito que ele está pensando. E não o livro do jeito que foi escrito, que é um outro raciocínio lógico. Então, eu vou muito mais direto para eu ouço o cara falar e aí sim eu parto pro livro. E se eu não tenho vocabulário, eu leio o glossário antes. Ah, isso muito bom. Olha aqui, ó, que a Carol tá colocando aqui pra gente responder. Da Nelly, que ausília, né, Carolina? Fatores como estresse, idade, cultura influenciam de forma negativa. Muito obrigado pela pergunta. Todos os fatores externos vão influenciar. Todos. Sempre. Não tem como não influenciar. Todos influenciam. O estresse pode influenciar negativamente alguém, mas pode ser que seja positivo para outra pessoa. Muitas vezes, a pessoa que tem algum nível de estresse que não seja o estresse doença, crônico, seja um estresse que não seja um crônico, muitas vezes é pelo estresse que ele tem o gatilho inicial de querer estudar alguma coisa. Não, e é muito interessante eu falar do estresse aqui, até tocando esse assunto, é que realmente existe o lado bom do estresse, que é um mecanismo natural, na verdade, nosso, que quando é crônico, vira doença, é problemático, porque a química do estresse está no teu corpo, e o teu corpo, a hora que ela resolve tirar a química de vez, você não levanta da cama, você fica lá... a neuroadrenalina, sei lá, um monte de coisa ali. O que acontece é, quando você está sob estresse, às vezes tem que resolver, fazer uma tarefa, por exemplo, eu já tive casos de que, eu tenho que fazer uma apresentação de um determinado tema e eu preciso reestudar uma série de coisas. Eu pego um monte de livro e eu tenho pouco tempo. Aquela química que vem, ela me ajuda a focar. Então, o estresse, tem pesquisa já bem clara sobre isso, se não me engano, é um pesquisador chamado alguma coisa russo, de uma pesquisa de 2008, se não me engano, e que ele mostra que existe um pico de performance no estresse. Que se você consegue aproveitar, e é o que você, na verdade, falou num dos vídeos que a gente fez no canal, sobre o desafio, né? A regulação do desafio é uma coisa que é factível para você, e a sua quantidade de recursos. Então não adianta nada eu ter que fazer se alguém me chamar para fazer uma apresentação sobre física quântica, e eu tenho 3 livros para estudar, para daqui a 2 dias, esquece, o desafio não vai dar para mim. Agora, se for uma coisa científica, né, ou de mindfulness, ou de inovação, etc., assuntos que eu já domino, para mim é mais fácil, o desafio vai ser bom, eu vou conseguir fazer, meu estresse vai me ajudar. Então tem essa característica do estresse que é importante. Sim, e eu considero que o estresse, por mais que ele seja positivo, ele é para estímulos pontuais. Ah, sim. Boa, exatamente. Se você usa o estresse sempre para aprender alguma coisa, você não vai funcionar. Agora, o estresse, o positivo, ele é utilizado de maneira pontual. Então, eu tenho um estímulo externo que necessita do meu estresse agora, e nesses 2 dias eu vou estudar como um cavalo. Isso. E aí, quando você não termina... é o meu padrão de estudo. Não é o meu padrão de estudo. Porque se meu padrão de estudo é esse, eu não vou conseguir... Eu tô lascado. Basicamente você tá lascado. A questão e é muito importante esse negócio do estresse, só para terminar essa fase e responder a pergunta da Carolina, que é o quê?
uma vez que terminou, tipo, quando eu peguei o livro, estudei, fiz a apresentação, terminou, deu certo, se parabeniza e relaxa. Porque essa capacidade de voltar ao estado natural é que a gente precisa, porque senão a gente vai ficar louco, é o Cláudio falou aqui. Estresse, a química vem e você tá, depois começa a ter problema. Carolina está perguntando, ó, os brasileiros têm um modo de aprendizagem específico que podemos usar em nosso benefício? Depende, porque brasileiros é muito grande. Né? Você, onde e que brasileiro, com quem que ele aprendeu e qual método. O Brasil é muito, tem muita diversidade. Então não tem como a gente falar se o brasileiro tem um jeito. Não teria nem como explicar isso, porque cada brasileiro é uma sentença. Né? Cada local que a pessoa pode morar, a família dela, como ela pensa, é muito diverso. A escola que ele estudou, que método que usa, qual é a metodologia do colégio, se usa uma coisa mais reta, né? Usa qual é o nome daquele da escola nacional? Agora eu não lembro. Waldorf? Não. O Waldorf, por exemplo, que é paz e amor, né? Então você vai cultivar, você vai plantar, aí você tem uma outra escola totalmente mais direcionada a você ter notas e QI, matemática e física, e você tem outras que é mais as artes. Então isso existe uma variação muito grande. Né? Então eu não acredito que existe uma dádiva ou um jeito específico do brasileiro aprender que pode ser utilizado como benefício, porque cada pessoa tem um jeito específico de poder aprender. Ó, a Carol Fernandes, minha amiga aqui, ó. Poderíamos falar, então, que além da questão da neuroplasticidade quanto à aprendizagem, a corporeidade é o que ajuda a sedimentar esse novo conhecimento? Olha, antes do Cláudio falar, né? mais um quesito. Não, antes de você falar, eu quero colocar um negócio que eu acho que é interessante. Eu fiz uma formação com neurociência também, eu pedi um método lá. O pessoal gosta de método, né? No fundo já estava ali, mas enfim, que usava realmente, você tinha um momento de aprender, puxar o conteúdo, né? Ler ou assimilar um conteúdo mais hard, vamos dizer assim. Existia um momento de espaçamento e um momento de colocar emoção, e no geral a gente colocava emoção com o corpo. E era muito interessante, você fazer uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, fazer uma peça de teatro com um aprendizado, um negócio não tem nada a ver com nada. Só que à medida que você põe duas coisas assim, parecia que não tinha muito a ver, fazer uma dança com um conhecimento mais técnico, eu percebi que existia uma sedimentação muito mais forte desse conhecimento. Consegui lembrar disso, tanto é que eu lembro disso até hoje, como se fosse uma cena bem clara na minha mente. Então, pelo que eu entendo, assim, das pesquisas que eu leio e da parte neurocientífica que eu aprendi, é que quanto mais você usa formas diferentes de utilizar aquele conhecimento, você reforça ou cria outros caminhos neurais e você tem um reforço daquele conhecimento. Ótima lembrança. Tem até um estudo de freiras, de um grupo de freiras, se eu não me engano foi na Itália, foi na Europa, e verificou-se que todas as freiras tinham Alzheimer, só que nenhuma delas tinha sintoma de Alzheimer. Olha. E eu preciso pegar de onde é que veio esse, mas tem um livro que fala sobre esse estudo. E eles verificaram, mas como que todas elas neurologicamente têm, mas sintomaticamente não têm? E elas tinham, no processo de aprendizado daquela escola de freiras, existia um método de aprendizado muito específico, onde o mesmo conhecimento era passado de mais de não sei quantas vezes, de não sei quantas formas diferentes. Então, o mesmo conhecimento era introduzido de muitas formas diferentes. Então, são muitos gatilhos externos que levam ao mesmo assunto. E quanto mais gatilhos externos... Então, se um gatilho deteriorou pela sinapse, que apodreceu lá, que teve neurodegeneração, outro estava funcionando. Entendi. Então, ela conseguia alcançar o conteúdo mesmo com neurodegeneração, né, do sistema neural de lembrança. Legal, então isso serve para qualquer tipo de aprendizado, né? Como você estava falando da língua, da pessoa
fazer o drink a coffee, que você está usando o corpo para um conceito, assimilando. Serve também para quem está aí fazendo curso online, que nem eu, faço vários ao mesmo tempo. Você pegar algum conceito e começar a usar, eu comecei a fazer vários cursos, fazer coisas de soft skill, que eu tenho que usar aquilo para alguma coisa, eu tenho que explicar para alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, você fazer com alguma coisa o conhecimento ajuda a fixar. E na leitura, que é outras técnicas que você estava dizendo aqui, exatamente, um é não se punir, porque não conseguiu ler, ou você se cansou, ver a entrevista do autor. Então, recapitula, é muito legal isso, ver a entrevista do autor a respeito do livro, você pegar mais ou menos o padrão de pensamento, como é que ele organizou as ideias e tal. Ler glossário antes de ler o livro para entender as palavras, né? Ter alguma familiaridade com o assunto, se quem quiser ler rápido, um pouco mais rápido para não perder tempo, ter que ficar olhando palavra e etc. E entender que assunto novo vai demorar um pouco mais, e de tudo isso de aprendizado, o mais importante, e eu falo bastante isso para quem quer iniciar mindfulness e tal, é motivação. Você tem que querer, você tem que gostar daquilo que você vai fazer. E perceber que à medida que você vai completando as etapas e tal, você vai se parabenizando, né, cara? Porra, legal, consegui, olha que se reconhecer, né? Então, acho que isso, somado ao fato de que você também colocou aqui muito bem sobre modelagem, ou seja, se eu quero aprender uma soft skill, eu quero aprender alguma coisa, né, que alguém faz muito bem, ache-se alguém que faça esse negócio muito bem. Alguém que já realmente completou determinada tarefa. Puta, e faz e bem. Aí deixa eu olhar como é que essa pessoa fez e começar a entender exatamente em minúcias todo o processo dela, não simplesmente, né, fui para o Canadá e voltei, tô bem, né? Então, o processo que ela fez, decupar aquilo para que você de fato consiga aí usar algumas daquelas estratégias para você. Então, acho que isso ficou muito claro para mim, isso tudo. E aí eu tô vendo aqui algumas perguntas, eu vou começar a ler aqui algumas coisas que já foram colocadas na tela. Mas eu só dar uma recapitulada em tudo isso, pessoal, porque parece simples, mas usa que funciona. Eu mesmo uso bastante e funciona muito. Eu vou pegar aqui, então, ó. Rafael, fala um pouco de aprendizado eficaz para crianças. E a gente, só fazendo uma lembrete aqui, a gente está 1h16, a gente vai até 1h30 mais ou menos, então a gente vamos concluir esses assuntos. Eu quero recapitular com o Cláudio, eu quero que ele deixe algumas mensagens e dicas aqui importantíssimas para vocês que querem aprender mais rápido. Eu sei que ele tem algumas coisas legais aqui, já falou bastante, mas algumas coisas legais. Claudião, criança, como é que faz para criança aprendizado eficaz em criança? Primeiro, criança é tudo mais simples com elas, né? Elas não têm crença limitante, elas não têm nenhuma bobeira na cabeça ainda. Elas vão aprender com a gente e vão ter muita bobeira no futuro. Mas enquanto elas são crianças, elas estão muito abertas à experiência, elas estão muito abertas a experimentar as coisas. Então, uma vez que você faz as coisas serem tudo uma parte da brincadeira, ela aprende muito mais rápido. Ela está disposta a brincar sempre, né? Se você fala a palavra brincadeira, ela para tudo para brincar, né? E uma coisa muito legal também com criança quando elas erram alguma coisa, quando elas vão por uma química errada, por exemplo, vamos imaginar que ela errou e ela está chorando porque errou. A coisa mais importante a se fazer é mudar o mais rapidamente a química dela. Não importa com o quê. Por exemplo, minha filha, quando ela começa a entrar na química, uma química negativa, seja de frustração, seja qualquer uma dessas, eu falo assim, se você continuar, eu vou fazer cosquinha. E aí ela olha para mim e eu começo a fazer cosquinha mesmo. E ela começa a dar risada e automaticamente eu consigo pegar rapidamente o estado emocional dela que não tá legal e eu consigo reverter para risada. Não importa o que está acontecendo. Ela pode ter sido mal criada. Muitas vezes ela fala uma coisa, aprendeu ouvindo na televisão, viu, não sei o que mais. Ela fala uma palavra, ou ela fica rabugenta, ou ela fala alguma coisa que a gente sabe que é malcriação. Ao invés de eu brigar, a primeira coisa que eu faço é fazer ela dar risada. Se você fizer de novo, eu faço cosquinha. E aí, depois que o cérebro dela, quimicamente, está estável, porque ela já não está raiva, bravo, querendo matar alguém, né? Imagina uma criança de 3 anos querendo matar alguém, Chuck, né? Mas né? Você percebe no rosto, né, do seu filho, muitas vezes, a vontade de matar. E aí, o que eu faço? Eu mudo rapidamente a química dela, né, por uma química de risada, uma química que é mais gostosa. Sim.
E aí sim eu sento e explico para ela o motivo pelo qual ela fez, o que ela poderia ter feito diferente, e começo a fazer perguntas para ela, o que ela poderia ter feito diferente nessa situação. Né? Então, você fez dessa maneira, o que você poderia ter feito diferente do que você fez? Quais são as outras opções que existem para saber lidar com aquela situação? Que outros exemplos você já viu? Então eu começo a dialogar com ela e fazer ela criar na cabeça dela opções comportamentais diferentes daquela que ela teve. Que muitas vezes a criança ela se comporta de maneira errada porque talvez ela não tenha nenhum outro exemplo de se comportar para aquilo. Ou ela não sabe se comportar com aquilo e ela faz o instintivo, que é bater a perna. Né, que muitas vezes é instintivo da criança, chorar, bater, chorar, sorrir, são as coisas fundamentais de uma criança. Então, quebrar o estado emocional o mais rápido possível. No primeiro momento que você já sentiu que ela está mudando, não importa o que ela está fazendo, muda o estado dela, para aí sim explicar para ela, ensinar ela e pontuar para ela um novo jeito de pensar. Muito bom. Ó, vamos pegar aqui, ó, as últimas perguntas aqui. Ó, o Christian falando, então, se na PNL eu utilizo uma experiência que eu já tive, não posso utilizar aquela experiência para as habilidades que desejo aprender? Pode. Acho que você já teve uma experiência, ela foi... Tudo que você puder utilizar a seu benefício, você vai usar. Né? Já tive uma experiência. Foi boa, eu vou reproduzir. Foi ruim, eu vou evitar. Mas eu aprendi com ela de alguma maneira. Sim. Então, toda experiência nossa é válida de alguma maneira, seja ela para você evitar, repetir, ou fazer de novo, fazer igual. Ou até olhar e falar, o que eu posso fazer melhor do que eu já fiz? Né? Já fiz bem. Como eu posso aprimorar aquilo que eu já fiz? Onde que eu tenho espaço aqui para aprimorar? Né? E continuar aprendendo. É uma das coisas que eu falo, uma das coisas que seu cérebro precisa, sempre, além de uma boa alimentação, uma boa circulação sanguínea, aprender. O seu cérebro, ele gosta de aprender coisa nova. Ele precisa aprender coisa nova. Se todo dia você aprender uma coisa nova que você quer, seu cérebro vai ficar o quê? Contentão. Exatamente. Muito bem. Até a Carol aqui, ó, falando, eu nunca mais esqueci o significado de forget. Porque justamente por ter esquecido o significado, eu tirei nota baixa quando era criança. Emoção. A Carol é professora, inclusive, já pode usar algumas dessas técnicas aqui com a sua turminha. Muito bem. Zelenites, a cada live um novo aprendizado. Parabéns, Charles. Parabéns, Cláudio, também. Sempre trazendo grandes profissionais. É isso aí. Pessoal, olha só. Vamos chegando aqui nos nossos finalmente. O que eu queria falar para vocês? Algumas coisas aqui, recadinhos, ó. Tem alguns vídeos do Cláudio que eu fiz algumas entrevistas com ele aqui no canal e tem um deles que ele aprende, ele ensina inclusive uma técnica para a gente memorizar nomes. Se não viu ainda, veja que está lá no canal, que é bem legal, tá? Se inscreva aqui também, deixa seu like e continue comentando, porque algumas das perguntas que vocês tiverem a gente responde depois e vocês ficam um pouquinho mais a par dessa história. Outra coisa, sigam o Cláudio aqui, tá com o Instagram dele, o site da empresa dele, o Cláudio dá treinamentos de programação neurolinguística, eu já fiz 3 deles, traz alguns gringos de fora também, né? Foi o Owen, foi maravilhoso. São treinamentos presenciais, excelentes, para quem quer aprender PNL, é com esse cara aqui, é o melhor, é o mais perto do criador da PNL possível aqui no Brasil, é o Cláudio. Então não percam tempo tentando procurar outra pessoa, porque esse é o melhor cara. E, pessoal, continue seguindo a gente nas redes sociais aí. Divulgue o nosso conteúdo, por favor, porque vocês ajudam nosso trabalho maravilhoso aqui a chegar em outras pessoas, que pode ajudar muita gente. E estamos aí. Claudião, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer. Imagina, eu preciso falar, eu não posso falar porque está tendo aula. Esse negócio desse lockdown aí está atrapalhando o meu processo aqui de falar 8 horas por dia, 20 dias seguidos. Então, verdade, eu preciso de live. Eu preciso de live para poder gastar toda essa voz aqui. Olha, não seja por isso. Quem sofre é minha mulher. Quem sofre é minha mulher, né? Que eu fico falando com ela. Minha filha, coitada, fica me ouvindo o dia inteiro. Daqui a pouco ela vai fazer coceguinha em você e vai falar, papai, deixa eu te contar um negócio. Como você poderia fazer diferente? Cara, obrigado muito por você estar aqui. Com certeza eu vou te convidar para outras, porque é sempre muito divertido. A Carol falando para a gente fazer live todo dia. Vamos fazer, Carol. Daqui a pouco você vai estar aqui comigo também. Tem de neurociência pra caramba, ela.
E vamos que vamos, né, cara? É isso aí. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado ao YouTube, obrigado ao Facebook, pessoal, toda a turma que está aí vendo a gente. Até a próxima live. Não sabemos o que vai ser, mas quem escolhe é você, porque vocês votam lá nas lives, lá no Telegram, entendeu? Essa aqui foi votada, foi uma das mais votadas lá. Até a próxima, então. Vou saber. A gente tá fazendo alguma coisa certa. Acho. Valeu. Até mais. Um abraço a todos. Tchau.